o Anderson Moraes, ele é o gestor da AM9 Produções, e a AM9 Produções é uma parte importante também da nossa FENAQUIV, a Festa Nacional do Kiwi, Feira da Indústria do município de Farroupilha. Toda a parte cultural está sendo trabalhada pela AM9 Produções, mas o Anderson vai nos colocar melhor qual é o papel, como também a AM9 Produções chegou a esse status, enfim, a posição que ocupa dentro da organização, do planejamento, da estruturação da nossa FENAQUIV. Anderson, obrigado por ter aceito o convite para estar conosco aqui na TV Cidade. Seja a primeira de uma série de visitas tuas também. Bem-vindo, tudo bem contigo? Obrigado, Damati, obrigado pelo convite e uma satisfação enorme estarmos aqui para falar sobre a FENAQUIV, que é um evento de maior proporção para o município, que divulga regionalmente toda a pujança cultural e de produção que Farroupilha produz, né, para todo o estado, para todo o Brasil, e trazendo todos os detalhes de como a cultura de Farroupilha procede. Com certeza. Qual é a parte, como a AM9 Produções também chegou agora dentro da organização da FENAQUIV, o que compete à AM9 Produções? Acho que é interessante você situar o nosso telespectador. Sim, a Damati, na verdade, nós trabalhamos na FENAQUIV no sentido de organizar, fazer todos os detalhes da organização que compõe a FENAQUIV, a contratação de todos os serviços, a contratação de todos os shows, a organização e a execução de um projeto de lei de incentivo à cultura que tem o mesmo nome, FENAQUIV 2017, a captação de todos os recursos que passam por este projeto para executar a parte cultural da festa, que estaremos divulgando em sequência, e também a parte que diz respeito ao todo do evento. Todos os detalhes é totalmente cuidada, inclusive por mim pessoalmente, de uma série de detalhes que diz respeito principalmente ao andar, a logística do evento em todos os dias. Certo. Não é só a parte cultural, mas além da parte cultural tem outras grandes responsabilidades que foram confiadas à AM9 Produções, e a AM9 Produções foi selecionada, então, por meio de um processo de licitação aberto pela municipalidade, né? Exatamente. Importante fazer essa colocação que estamos tocando um evento por meio de licitação chamada pública, do qual foi feita no ano passado ainda. Certo. E estamos trabalhando em função deste processo, que existe todo teve todo um edital, a gente cumpriu todas as regras e estamos trabalhando. É um processo muito demorado, bastante trabalhoso, tem que ter todos os cuidados milimétricos, porque no final do evento nós temos uma prestação de contas para o município e prestação de contas para o Ministério da Cultura do projeto que a gente aprovou via Ministério da Cultura Brasília, Governo Federal. Via LIC, Lei de Incentivo à Cultura, também ou não? Via Lei Rouanet lá em Brasília, Via né? Lei Rouanet. A LIC estadual não foi optado, porque não teria tempo hábil quando a gente fez o projeto, no sentido de aprovar dele, tramitação. Né? A tramitação da LIC estadual, ela é mais demorada do que a LIC federal. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet. Certo. A morosidade do Estado, ela é um pouquinho maior na questão cultural, neste item que diz as leis de incentivo à cultura. O projeto iria aprovar nos dias de acontecer o evento e preferimos não arriscar. Não arriscar. Sim, não. certo. Daqui a pouco poderia aprovar, como poderia não aprovar. E aí, se não aprovou, ficaria a ver navios. Exatamente. E o projeto de lei de incentivo federal, Lei Rouanet, que nós aprovamos, ele aprovou ainda no mês de fevereiro. Certo. Então nós estamos captando já tem um tempo. Qual é o valor do projeto aprovado? O valor aprovado é R$ 722.500. Isso significa que nós temos liberação para buscar esse valor através de renúncia fiscal. Certo. Que as empresas patrocinam o evento e deduzem... Abatem da tributação. Da tributação do IR, do Imposto de Renda. Do Imposto de Renda. Que as empresas do lucro real pagam ao governo federal. Somente as empresas do lucro real, as empresas do lucro presumido não se enquadram nesse tipo de participação, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E como é que está a busca de apoios e patrocínios nessa época de crise, de dificuldade? É difícil buscar esses apoios? Muito difícil, muito complicado. É um momento bem delicado da economia. Nós estamos constantemente trabalhando em cima, todos os dias.
nós praticamente trabalhamos 8 horas, 10 horas por dia em cima de FENAQUIV, de trabalhar todos os detalhes e também a busca de recursos para operar o evento. O evento, afinal das contas, ele tem um custo operacional financeiro e ele tem que ter de onde vir isso. E esse custo, a maior parte da parte cultural é paga pela Lei de Incentivo à Cultura. Pela Lei de Incentivo à Cultura. O dos R$ 722.500 que nós temos liberado, será captado um valor bem abaixo disso. Bem abaixo. Já abaixo. se trabalha com essa possibilidade? Sim. Talvez R$500 mil, é isso? Não chega a isso. Menos do que isso? Menos do que isso. Sim. Infelizmente, nós tínhamos uma projeção inicial de captarmos 500 mil. Sim. Mas hoje já não é mais possível. Só se aconteça algo muito inédito. Fora do previsto. Fora do previsto. Mas hoje trabalha-se com um número bem menor disso. Essa captação seria por meio de patrocinadores da FENAQUIV? Patrocinadores. Quem já podemos... Até porque na noite da última terça-feira ocorreu em Farroupilha o ato de lançamento da FENAQUIV. O que a gente já tem de patrocínios confirmados para esta edição do evento? Grendene. Tramontina, sempre as apoiadoras, né? As grandes empresas e apoiadoras dos eventos, que eu me lembro agora de cabeça é Grendene, Tramontina, Roseflor e ITM. Essas são as empresas hoje que estão confirmadas como patrocinadoras. Patrocinadoras âncoras da FENAQUIV. Via Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet Federal. Certo. Ótimo. São grandes marcas aqui do município de Farroupilha. A Grendene é sempre muito presente, a Tramontina nem se fala, a Roseflor, produtos Roseflor, e a ITM, Indústria Têxteis Milagre aqui do município de Farroupilha, ali da linha Vicentina também, apoiando a nossa FENAQUIV. Que bom por esse lado também. E olhando a parte cultural, shows, atrações, o que nós teremos especial nesta FENAQUIV, Anderson? A programação foi criteriosamente escolhida, mas com um detalhe. Recurso. Nós tínhamos que trabalhar... Comprou-se o que se tinha condições de pagar, é isso? Exatamente. É dessa forma. Nós compramos o que conseguimos entregar com os números que o mercado tem e a conta da qual a gente consegue, teoricamente, zerar no final do evento. Teremos atrações desde regionais a teatros e atrações nacionais. Nacionais também. Também. Ou seja, o público prata da casa vai ter espaço. Com certeza. A região também. Sim. E destaques nacionais. Exatamente. Sim. Exatamente. Posso elencar, assim, por exemplo, a abertura da FENAQUIV. Dia 20 de julho. Dia do Amigo. Dia do Amigo. E a abertura, é importante fazer essa colocação, será gratuita ao público. Só no dia 20? No dia 20 será gratuito. Todas as pessoas, é uma quinta-feira, abertura oficial, abertura com Coral Tramontina. O nosso Coral Tramontina. Coral Tramontina e tenor Alexandre Borges. E a entrada é gratuita para a visitação de todo o evento. Ou seja, a partir das 14 horas no dia 20, os pavilhões estarão abertos e a entrada é gratuita. Teremos ainda um outro dia gratuito que é para os colégios, para as crianças, escolas, com teatro infantil direcionado a este público. Um outro dia ainda teremos entrada gratuita para público melhor idade. Da melhor idade. Que é um dia com teatro. Também chamado de terceira idade. Enfim, né? O Ministério da Cultura, a denominação é idoso. A gente tem que trabalhar dessa forma, mas a questão... Melhor idade, acho que é melhor colocado. Teremos o melhor termo empregado. Melhor termo. Está contemplado, vai participar um teatro, que é a Bastiana, um teatro só para altinhos, e ainda seguido de um baile para melhor idade. Numa das sextas-feiras, é a segunda sexta-feira, se não me engano, 28 de julho, que é uma sexta-feira, o dia para a melhor idade. Teremos ainda show nacional no sábado, dia 29 de julho. Quem virá aí? Humberto Gessinger é o nome. Esse é o nome. A voz e a alma do Engenheiros do Havaí, com uma turnê que vem enchendo grandes teatros do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil todo. Dia 29 de julho. Dia 29 de julho, um sábado, estará em Farroupilha Humberto Gessinger com um show cantando os sucessos do
Engenheiros do Havaí. Isso é importante. Sucessos todos da os dupla sucessos. da Engenheiros do Havaí, né? Do Engenheiros do Havaí. De Certo. todos os sucessos de Engenheiros do Havaí, estará no repertório de Humberto Gessinger, dia 29 de julho, aqui em Farroupilha. O Humberto é o principal show da FENAQUIV? É o principal show, é o principal nome. A gente tem ainda, Humberto Gessinger é um show que ele não está dentro da Lei de Incentivo à Cultura, é importante a gente fazer essa colocação. Então ele terá uma receita de bilheteria que se pagará, Sim. ou seja, será autossustentável. Certo. Os outros shows terá um valor de ingresso diferenciado, que vai começar em R$20 pista e 40 área VIP. Os outros shows terão o ingresso, importante colocar aqui o ingresso e acesso a FENAQUIV, o ingresso normal é R$10, o meia entrada é R$5 e o ingresso promocional, que é o antecipado, também será R$5. Quem comprar antecipadamente pagará metade. Vai o casal, se comprar na hora, vai pagar, vai gastar R$20. Se comprar antecipadamente, o casal por R$10 entra. R$10, exatamente isso. E os ingressos já estão à venda na acústica musical a R$5. Já pode ser comprados. Sim. Para acesso a qualquer dia. Qualquer dia da FENAQUIV. No dia do show do Humberto Gessinger, aí o ingresso é diferenciado para a entrada no show, mas tem a opção ainda de tu entrar no evento a R$5 e R$10 também. Certo, perfeito. Bom, além do Humberto, que outros destaques do certame estadual e nacional nós teremos na FENAQUIV? O show nacional é Humberto Gessinger. Certo. Este é o conceito que a FENAQUIV implanta. Nós vamos trabalhar com este nome. Nós ainda temos o Pop Rock Gaúcho com o Serginho Moá, no dia 4 de agosto. Nós teremos Guri de Uruguaiana no dia 30 de julho. Que barbaridade! Dia 30 de julho, Guri de Uruguaiana. O ingresso é R$5,10, é o valor normal, só para as pessoas ficarem cientes. Teremos Duda Garbi, que é o Santaninha, da Gaúcha, fazendo um stand-up no primeiro sábado da FENAQUIV, dia 22 de julho. Dia 22 de julho, no primeiro sábado. No último domingo, nós teremos o Gauchinho do The Voice. Sério? Virá Farroupilha também? Virá Farroupilha para encerrar o último dia de FENAQUIV. No dia 6 de agosto, No dia 6 de agosto. 6 de agosto. No dia 5 de agosto, no sábado, temos Acústicos e Valvulados. A banda gaúcha também. Também com uma boa expressão, né? Um bom rock, conceito. Bom conceito. São várias atrações que vamos trabalhar dessa forma. Temos ainda todas as atrações locais, como a Banda Municipal Cinquentenário, o Dirceu Pastore, distribuídos na programação que vai estar disponível para todas as pessoas acessarem nas redes sociais e com material que estará à divulgação. Com certeza. Anderson, quero te deixar com a palavra final, eu sei que tu tens compromisso em seguida também. Enfim, fica com os minutos finais aí à tua disposição para convidar desde já o nosso farroupilhense via TV 14 para que não percam a nossa FENAQUIV. A nossa FENAQUIV, ela sempre tem um lugar de destaque no nosso coração. Ela merece o nosso respeito, a nossa visitação também, né? Com certeza. Bom, fica o convite para as pessoas de Farroupilha e de toda a região do estado que visitem a FENAQUIV de 20 de julho a 6 de agosto, nos finais de semana, dia 20 de julho, a quinta-feira, a entrada é gratuita. Os ingressos para a FENAQUIV já estão disponíveis a R$5 o meia entrada e também o normal, que é R$10, e o ingresso antecipado, ele custa promocional R$5. Até quando esse ingresso promocional? Até o último... Até o dia 20? Não, até dia 4 de agosto. De agosto, sim, certo. Continuará todo o período. A FENAQUIV estará acontecendo e as pessoas conseguem comprar o ingresso antecipado a R$5, porque como o evento vai até dia 6 de agosto, as pessoas podem comprar o ingresso até dia 4, né? Até dia 4. Usufrui dia 5 ou dia 6. Já é antecipado, exatamente, né? É ingresso antecipado, não é o da hora lá, sim, que vai custar R$10. A venda aqui no centro na acústica musical. Acústica musical, certo. Isso mesmo. Os ingressos do Humberto Gessinger, R$20 pista e R$40 antecipado para o VIP. Esse é o primeiro lote. Tem uma quantidade de ingressos limitada. A hora que comercializar todos esses ingressos, a gente passa para o segundo lote, que deve subir para 30 e 60. 30 e 60. Teoricamente, aumenta nesse sentido, né? R$10 ou R$20. Isso, proporcional. Proporcional, né?
Anderson, te agradeço pela tua visita aqui nos estúdios da TV Cidade. Nós vamos ter contato mais frequente a partir de agora, porque vem chegando a nossa FENAQUIV, a Festa Nacional do Kiwi, Feira da Indústria de Farroupilha, e por isso nós vamos estar dando amplo destaque também para esse evento. Por enquanto, muito obrigado, sempre bem-vindo, e FENAQUIV a partir de agora na cabeça e na boca do farroupilhense, né? Obrigado, Adamate, obrigado à TV pelo convite, parabéns pelo programa. Acho que tem que informar realmente o farroupilhense de todos os detalhes que estão acontecendo, né? As coisas boas da cidade. Com certeza. FENAQUIV é uma das coisas boas da cidade, de Farroupilha, que é uma magnífica cidade. Eu não moro em Farroupilha, mas já amo essa cidade como se eu residisse aqui. Olha que legal. Obrigado, então. Até mais. Obrigado. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV. Tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV. Tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha. Voltamos e o apoio é do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Raio-X, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, ecografia. Tem gente que chega a uma certa idade, não é ecografia, não vai fazer tudo isso. É verdade. Então, procure o CID aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, ou então na rua Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Aliás, eu quero perguntar para o nosso convidado, o Senair Gomes da Silva, empresário Senair Gomes da Silva, chega uma certa idade que se tornam mais frequentes as idas ao médico, alguns procedimentos. Tu não chegou nessa idade ainda, né? Tudo bem, Senair? Bem, boa noite. Boa noite. O senhor tá bom? Tá bem? Como é que tu tá? Tá mais corcunda hoje? A idade vai pegando e a gente vai abaixando, né? Ô, dona Lia, o que foi que houve aí? E a Zélia diz que uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Esse cara sempre me tira, não sei porque ele se invoca comigo, mas isso faz parte, né? Porque a gente vai fazer a idade e passa para todos nós, graças a Deus, e eu espero que quando o senhor sabe qual é a virtude nossa? A cada dia que passa, mais velho a gente fica. E eu te diria assim, chegando aos 65, respirando e andando,
normal. Está de bom tamanho? Já é de bom tamanho, porque eu me lembro dos meus conterrâneos com 65, já está bem arcadinho, Sim. com um saquinho de milho ou coisa parecida nas costas, com uma dificuldade enorme. Então, eu acho que nós estamos evoluindo. Mas o pessoal me conta, quem vem lá da Criúva de Caxias do Sul, essa gente tem um perfil forte, tem um gene forte, e chega aos 80, olha, tudo funcionando, tudo muito bem de vida. Quase tudo funcionando. Tudo funcionando. Eu acho que o senhor está nesse caminho, viu? Algumas coisas começam a funcionar menos, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Aliás, tem uma máxima que me disseram, e eu acho que é a pura da verdade, que diz que a velhice é representada por uma coisa simples. Quando o trabalho começa a te dar prazer, e o prazer começa a te dar trabalho. Aí é sinal que você está realmente no caminho da velhice. Na velhice, claro. Quando o Cinério fala que quase tudo funciona, por exemplo, chega uma certa idade, a gente já tem dificuldade daqui a pouco para ter aquela corrida, ter aquele preparo físico. Subir na árvore. Subir na árvore. E hoje, para tirar a laranja, eu preciso do gancho. Antes não. Ia direto, né? Agora eu preciso do gancho. Sim. Bom, depois desse preâmbulo que nós fizemos aqui... E o gancho para outras coisas também, principalmente no inverno. Mas tudo bem, deixa assim. Deixa assim, tá bom, ok. Tá bom. Cinério, depois desse preâmbulo, o noticiário político brasileiro não poderia estar mais manchado. Expectativa que nós tínhamos na semana passada e uma confiança que ainda depositava-se no Tribunal Superior Eleitoral da possibilidade da cassação da chapa presidencial Dilma Rousseff e Michel Temer. E na votação dos 7 integrantes do colegiado, enfim, do pleno do Tribunal Superior Eleitoral, são 6 ministros, mais o presidente. Os ministros, no voto a voto, deu um empate. Ocorreu a votação, então, por parte do desempate, o voto de Minerva, assim chamado do presidente Gilmar Mendes. Não precisava nem votar. Para mim, eu já sabia o voto que ele estaria declarando. Então, absolvida a chapa Michel, Temer e Dilma, Dilma e Temer, e o Temer segue no comando do país. Tu esperavas uma decisão assim do TSE? O do TSE se espera, como se espera também um pouquinho menos. O Tribunal Superior Eleitoral tem 2, 3, 4 ministros ali que são identificados. Politicamente falando. Agora, não precisa, mesmo que seja identificado politicamente, não precisa você manchar a tua biografia, não precisa você vender a alma. Acho que temos exemplos, inclusive, dentro do Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior... O STF. O STF. Supremo Tribunal Federal. O STF. É tanto tribunal que a gente até nem sabe mais. Até porque, com essa de agora, eu acho que o Tribunal Eleitoral... fechou as portas, quase. Eu acho que com essa, foi tão... A aberração foi tão grande... Se escondeu tanto que estava visível, né? E assim, olha, essa de dizer assim, vamos desqualificar as provas que não estavam, não sei o quê. Eu posso não entender nada de direito, mas uma certa lógica das coisas, um certo bom senso das coisas, é que eu falo sempre aqui, os bons costumes... As boas práticas. Eu acho que não precisa chegar até uma legislação, não. Os bons costumes e uma certa lógica naquilo que a gente vê no mundo me permite dizer que o Tribunal Superior Eleitoral cavou a sua própria sepultura. Cavou a cova. Cavou a cova. E estava falando como exemplo de que não é bem assim. O Lula nomeou Barroso, nomeou Dias Toffoli, se não foi ele, foi a Dilma, mas o Partido dos Trabalhadores. E eu vejo o Barroso... O próprio Fachin foi nomeado também. E eles querem, agora vamos avançar então, o Temer querer que a ABIN investigue. A Agência Brasileira de Inteligência. Investiga o ministro Edson Fachin. Porque é certo que o Fachin recebeu o apoio da JBS, isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu te pergunto, se o trabalho dele está dentro da legalidade, depois que ele assumiu como ministro, está dentro da legalidade? Ponto. Agora, o desespero do Temer e os seus asseclas, tem muita gente, hoje leia-se Temer, PT, PMDB, PSDB, só para citar os 3, mais o PP, 4. Esses 4 times aqui estão todos envolvidos, e a gente falava isso há quanto tempo? Então, quando se dizia, mas o PT... São os 4 linhas de frente, né? Porque tem muita gente atrás também. Não, tudo bem, mas são os maiores partidos.
a bancada maior. Então, se a gente dizia assim, o PT, os líderes petistas estão na cadeia, os líderes PMDBistas estão indo para a cadeia, os líderes pepistas estão indo para a cadeia, já tem 2, 3. Aí você vai ver o PSDB, o Aécio não vai para o detalhe, mas daqui a pouco vai. Então, o Ninho Tucano também está sendo minado. Então, a gente percebe que o time está coeso. Todos os corruptos, e vamos deixar bem claro, não é todo o Congresso, mas é uma boa parte do Congresso Nacional e uma boa parte do Judiciário e uma boa parte do Executivo, seus ministros e assessores, leia-se Rodrigo Loures, Rocha Loures. O homem da mala. O homem da mala. Houve uma época no Brasil que se colocava dinheiro na cueca, agora não é mais na cueca, é na mala. Nas meias, na cueca. Então, se você observar, todo esse time, eles estão todos, né, os maiores partidos todos juntos, essa gente toda que está sendo investigado, estão desesperados, porque se a Lava Jato não parar, eles vão para a cadeia. A Lava Jato vai para cima deles. Então, qual é a nossa esperança? Não teve mais nenhuma etapa da Lava Jato agora, nesses últimos dias. Você parou percebeu? tudo. Parou. Então, será que o Temer está conseguindo, ele e os seus asseclas, estão conseguindo parar através desse ministro Tu novo? temes pelo abafamento da Lava Jato? Com certeza, há um risco muito grande. Inclusive, eu tomei a liberdade e mandei para você um texto que uma professora de Direito escreveu, e hoje que eu consegui, só hoje, eu estou buscando desde a semana passada e não consegui, hoje eu consegui a lista de todos os deputados federais. Eu tenho ela e vou te passar. São os 513 deputados que compõem a Câmara, né? E eu gostaria, eu falo isso aos nossos telespectadores, eu vou divulgar isso, essa lista. Talvez outras pessoas conseguiram mais fácil. Eu consegui com um deputado federal, que eu estou mantendo troca de sugestões, inclusive estou sugerindo a ele, que ele é vice-presidente da comissão que reforma a lei das pequenas e microempresas. Isso me interessa diretamente a todos os meus pares. Eu estou mantendo esses contatos e eu consegui com ele uma relação completa dos e-mails de todos os deputados. Eu quero divulgar isso, e talvez colocar no jornal aqui em Farroupilha, para que as pessoas... Não digo esta mensagem, que eu, por mim, essa mensagem eu só assino embaixo, não quero mudar nada. Chegou a ler a mensagem? Sim. Perfeita. Que a nossa... Ela é professora de Direito. É aquilo que eu falei aqui outro dia, que eu gostaria que as universidades pensassem sobre o Brasil atual e tomassem alguma posição junto com a OAB. E eu tenho cobrado isso, com quem eu tenho conversado, que a OAB... A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Nacional e através das suas secções também. E as entidades empresariais estão muito calados. Qual é o problema? Gostaria de saber e não sei. Qual o problema? Porque quando o seu Heitor José Miller, presidente da Fiergs, esteve aqui em Farroupilha, eu fiz a pergunta. Por que a classe empresarial está tão quieta? Está concordando com tudo o que está acontecendo ou estão enrolados? Ele não me respondeu. Isso me preocupa mais ainda. Porque ele deveria ter me respondido, porque ele sabe. Sim. Ele faz parte de uma federação. De um staff. Ele está no empresarial. meio. Então, eu fiquei mais preocupado ainda. Porque a pergunta, voltando um pouco no tempo. Quando o Lula montou o Conselhão, o que o dono da Gerdau estava fazendo lá? Hoje se sabe. Não devia ter ido. Foi e se enrolou. Sim. A Gerdau está sendo citada em rolo, como Marco Polo está sendo citado. José Antônio Martins, então executivo da Marco Polo, que depois também foi afastado. Ainda está na Marco Polo, mas não mais na mesma função. O Juan Peter, que é o dono da Gerdau. Jorge Gerdau Juan Peter. Foi do Conselhão também. E agora está a Gerdau dando explicações, já foram chamados até, para dar explicações do porquê de algumas... como é que eu vou dizer, normativas lá para que o grupo fosse beneficiado de alguma forma. Existe, a RBS foi citada, que está sendo investigada. Rede Brasil Sul, de telecomunicações. Exatamente. Então tem muito mais gente graúda a nível de Brasil que fazia parte desse conselho do Lula e que tem problema agora para explicar os seus
comportamento. Eu quero voltar ao julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na semana passada. Movimentou praticamente toda a semana e se esperava na sexta-feira um resultado. Eu confesso que até esperava um resultado nesse sentido pelas manifestações. Não, esperava esse resultado. Certo. Não foi uma surpresa para mim, porque havia toda uma manifestação, alguma declaração isolada do ministro da Justiça, do Torquato Jardim, da própria interferência do presidente da República, mas me chamou a atenção uma declaração, e com todo respeito, eu discordo dela, do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Ele afirma, não sei se com essas palavras, mas alguma coisa nesse sentido, que não se pode trocar o presidente a todo momento. Mas vem cá, mas se tu tem... Mas não se tem problema. Então, quer dizer, não se troca, tu não pode trocar o presidente pode roubar a todo momento. Para, que é isso? Isso é revoltante. Isso não tem. Não se pode trocar o presidente a todo momento quando não se tem argumentos, quando não se tem provas. Será que faltou provas? Será que faltou óculos? Será que faltaram ouvidos? Essa é a vergonha nacional e internacional. Porque o Brasil é motivo de chacota lá fora, hein? Sim, porque o que o pessoal diz lá fora? O pessoal diz assim, bom, mas se o presidente só faltou depois da gravação ele chegar na televisão e dizer assim, eu sou o culpado, eu recebi um ladrão de madrugada porque ele é meu parceiro, eu roubava junto com ele. E eu disse aqui mais que uma vez que o seu Michel Temer é um dos maiores fornecedores de produtos para o governo. Essa Rodrimar, que é uma empresa que cuida do negócio portuário lá e tal, é dele também. Rodrimar é o nome. Quantas empresas tem o presidente Temer? Olha, se for contar, eu acho que chega a quase uma centena. Sério? Sério. É empresas que é tudo de laranja, né? Ele tinha esse Rodrigo, que era o braço direito dele, que organizava tudo isso. E aí não porque eu li a reportagem da Veja, por outras informações também, por exemplo, o antagonista. O antagonista é muito bem informado. Sim. Esse pessoal aí, olha, eles sabem muita coisa. Tem bala na agulha. Tem bala na agulha, eles têm muitos informantes. E tem outros blogs e outros gente que nos fornece de informações, né? Então a gente sabe de fonte segura que ele tem esse movimento. Aliás, vamos ampliar. Desde o Sarney no governo, quem foi sempre governo até hoje? PMDB. Sempre a reboque. Grande pecado do Temer. Grande pecado. Primeiro, ter aceito ser ele o vice da Dilma. Ele não devia ter aceito. Ele devia continuar nas sombras do poder, que ele estaria muito melhor. Ele, pessoalmente. Mas tem um ditado popular que tu ouvia lá no Morro... Morro Cristal. Morro Cristal. Terceira légua. O pessoal já dizia lá, olha, a raposa tanto vai ao ninho que um dia deixa o focinho. Sim. Não era isso? Sim. Então ele se sentia tão tranquilo no meio nessa sujeira toda, que ele aceitou ser o vice, porque era um cara bem relacionado, ele ajudou muito a Dilma no primeiro mandato, ele articulou muito bem. Politicamente foi o que fez a diferença. O que manteve a Dilma no primeiro mandato, senão a Dilma teria caído ainda no primeiro mandato dela. Só que ele fez um erro de avaliação. O Lula sabe mentir. O Lula sempre mentiu. O Lula é doutor em mentiras. Ele não. Ele é um professor universitário. Ele tem livros. Ele é um constitucionalista. Ele não fez a pós-graduação em mentira que o Lula fez. E agora ele está se quebrando. Tu percebeu que ele conta uma mentira, no outro dia uma nota oficial desmentindo? Pô, cada dia ele se enterra mais. Porque o Lula, quando perguntaram para ele, como você vai competir numa eleição com o Collor, que fez 3, 4 faculdades, é um atleta, é um esportista, e você... metalúrgico. Ele disse, quem foi que disse que Lula não fez nenhuma faculdade? Quando Lula veio de Garanhuns, no pau de arara, para São Paulo, Lula fez a primeira faculdade. Lula fez a segunda faculdade. Lula só não fez a terceira porque faltou tijolo. Então, está explicado? Está explicado. E só queria, para fechar o bloco, também me chamou a atenção outra frase, essa do ministro Gilmar Mendes, mas depois a primeira declaração do presidente da República, quando do resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente estava indo por uma festa de aniversário de um deputado lá em Brasília, né? E o presidente disse assim, na entrada já para a porta do carro oficial, ele disse, vou continuar pacificando o Brasil. Será que o Temer está pacificando ou impacificando o Brasil? Me surpreende, falando sério agora, me surpreende muito
a reação da sociedade brasileira, das nossas instituições. Estão caladas. Todo mundo calado. As nossas instituições, não as governamentais e tal, as nossas instituições da sociedade brasileira, os nossos representantes, que cada um de nós participa pelo menos de uma ou duas associações. Sim. Então, quando a gente provocava esse pessoal, todo mundo concordava e se fazia alguma coisa. Agora, você não vê mais ninguém. Ou o brasileiro, de uma forma geral, jogou a toalha e está apenas assistindo de camarote para ver o que vai acontecer. Como eu costumo dizer, vai tentar levar um morto até a beira da praia. 2018 está logo aí. Ou então, por outro lado, com o Temer está ruim, pior vai ficar sem o Temer. Mas eu acho que quando a Dilma saiu, e que eu tive esperança, mesmo sabendo tudo isso do Temer, bom, mas pelo menos, pior que está, não vai ficar. O desemprego, minha gente, aumentou. Continuou aumentando. Bastante. 14 milhões de lá se vão pedradas. As nossas vendas continuam caindo. Continuam caindo. As nossas indústrias continuam fechando. Continuam fechando. Eu tenho surpresas desagradáveis. Nossos parceiros comerciais que nos fornecem estão prestes a fechar as portas. Isso me entristece muito e me preocupa. Eu vou comprar matéria-prima de quem? Já estão atrasando aquele pouco que a gente consome. E depois é o seguinte, né, Sinair? Se o fornecedor, se muitos fornecedores estão em dificuldade financeira, estão fechando, vai te passar pela tua cabeça, mas vem cá, até quando eu aguento? Não, mas e outro detalhe que é pior, o meu cliente já está berrando há algum tempo. Sim. O meu cliente está desesperado porque ele não tem o que transportar. E se ele não tem o que transportar, ele não recupera os seus implementos rodoviários. Isso é um problema. Agora, o meu fornecedor está atrasando me entregar os pedidos. Eu tenho pedido na fábrica de alumínio, que é uma potência nacional, a CBA. Eu tenho pedido lá, quase vai para 3 meses de atraso. Sim. Então, não está entregando. Não está entregando. E com um detalhe, é pagamento à vista. Sim. Se fosse, talvez... Parcelado, não sei o quê. Conseguimos um preço legal por ser à vista, mas não está chegando a mercadoria. Sim. E o alumínio é a minha matéria-prima número 1. Então, esse é o panorama do Brasil do Temer, né? Agora, os caras ficam aí dizendo que começou a deslanchar aonde? Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta então com a parte final do programa Cidade Aberta, agora com a presença do empresário Sinair Gomes da Silva, os assuntos da política, da economia sempre em destaque, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 23 anos com equipamentos e tecnologia e precisão nos seus resultados. Fique conosco, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipavi, tamo junto com a Cipavi. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipavi, tamo junto com a Cipavi. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência.
Cipave, tamo junto com a Cipave. A Cipave é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já retorna aqui pelo seu canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde aqui em Farroupilha. O CID em 2 endereços, na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, e também junto ao antigo Hospital Cibele, ali na rua Independência. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está conosco aqui nos estúdios. Senair, é importante, né? Me parece assim, quando você diz que nós estamos num silêncio sepulcral, né, das entidades brasileiras, sobrou o quê? O povo. O povo é que tem que se manifestar. Será que não seria a volta daqueles manifestos grandiosos que tivemos lá em junho de 2013, depois alguma coisa de 2014, também no ano passado, às vésperas da saída do impeachment da presidente Dilma Rousseff também? Me parece... A gente não vê mais as pessoas baterem panela. Será que está com problema as panelas dos cidadãos brasileiros? Mas o que eu quero chamar a atenção, não estaria... todo o poder emana das mãos do povo e o povo está calado, está quieto. Mas a pergunta que eu te faço, nós vamos nos manifestar agora pedindo o quê? A saída do Temer? Tá aí depois. E a ascensão de quem? De quem? Então, nós chegamos numa situação... Já ouviu falar em brete? Sim, não tem mais saída. Estamos embretados. Estamos embretados. Porque se o Temer sai, será que vem um melhor? Quem é esse? Quem é salvador da pátria? E nós vamos, com certeza, em 2018, vou dizer isso assim mais uma vez. E dizer para os nossos telespectadores. Um paraquedista cairá? Vai entrar o salvador da pátria novamente. Prepare-se para escolher o novo Collor. Porque aquele que falar bonito, aquele que apresentar planos mirabolantes. Porque o Brasil é composto e vem historicamente vivendo um plano mirabolante em cima do outro. Leia-se Constituição de 88. A Constituição de 88 foi escrita, e eu não sou o Temer constitucionalista, sou um metalúrgico, mas a Constituição de 88 foi escrita para um outro país. Ela não foi escrita para o Brasil. Talvez na Suécia, talvez países assim. Agora, o Brasil não consegue cumprir o que está escrito na sua Carta Magna. Leia, por exemplo, o capítulo que fala dos presídios, do prisioneiro, do presidiário, não é prisioneiro, do presidiário. Leia o capítulo. Eu quero ser presidiário, se o governo cumprir o que está escrito na Constituição. Leia-se os direitos que foi colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente. É perfeito. Leia-se outras leis que estão no Ministério da Educação, onde o adolescente, a criança, tem direito a turno integral, que ele faz uma escola regular e no contraturno outras atividades complementares. Onde está? Nós não conseguimos, a nossa região é uma região rica e não tem essa possibilidade. Então, se você olhar a Constituição, sem falar da parte eleitoral, tantas outras leis que estão na nossa Constituição e que são quase 30 anos, sim, não foi atualizada. Uma Constituição obsoleta. Totalmente obsoleta. Assim, e não foi atualizada. E quando eu falo em atualização, essa atualização serviria também para o número de deputados e senadores no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e talvez nas câmaras de vereadores. Porque na época da não informação, na época da dificuldade de comunicação, 513 deputados era necessário. Como vou me comunicar com cada estado, levar a mensagem do legislativo de Brasília, ouvir, né? E mesmo quando era no Rio, pior ainda. Como é que eu vou levar até a minha base, ouvir o povo, e era 70 e tantos % da população, isso em 50 e alguma coisa, até 70 eu acredito, que uma grande maioria da população morava no interior. Hoje,
80%, 90% da população brasileira mora nas cidades. Então a comunicação, vamos dizer assim, a divulgação do que o Congresso faz, a interlocução com o seu eleitor, seria muito mais fácil, seria muito mais direta. Então não há necessidade de 513 deputados. Eu acredito que isso aí é uma das coisas que só a crise para fazer com que a gente pare e pense. Onde estão os problemas do Brasil? Primeiro, no Congresso Nacional. Segundo, o Judiciário. Porque o nosso Judiciário, por favor, não tem mais o que falar. É só pensar assim. Vou repetir aqui o que eu já disse. 98% das questões trabalhistas são geridas dentro do Brasil. 2% no restante do mundo. E a população do mundo, apenas 3% reside no Brasil. Será que nós estamos certos? O restante do mundo está errado? A nossa legislação trabalhista é de 1945. Palmas para o Getúlio Vargas. Copiou da Itália, não sei de onde mais, e montou a CLT. Tá, mas e aí, cara pálida? Hoje a história é outra. O brasileiro evoluiu. A realidade é outra, o mundo é outro. O mundo é outro, nós estamos globalizados, menos nas questões trabalhistas. Ninguém mais quer ter empregado, ninguém mais. Hoje ainda provoquei um amigo meu e disse, assume a Furgovento e deixa a turma toda lá, que trabalha direitinho, são bons funcionários. Ele começou a rir, como não acreditando que são bons funcionários. Por quê? Porque a média que se tem, eu tenho funcionário lá, o mais jovem lá dentro, assim, o que está menos trabalho dentro da empresa, menos período de trabalho, é 5 anos. Eu tenho gente que completou agora 24 anos trabalhando dentro da empresa. É quase uma realidade. A idade da empresa. Quase a idade da empresa. É uma realidade. Porque a realidade muita geral, rotatividade. É muita rotatividade. Sim. As pessoas já sabem que entram e em pouco tempo vão botar a mão nos seus direitos. E quando eu te falo que o Temer está fazendo, liberando o fundo de garantia, é aquela poupança que ninguém está sabendo fazer. Que é uma oportunidade do funcionário dizer, bom, eu não estou conseguindo guardar no dia a dia, no mês a mês, mas eu tenho a minha poupança que se chama fundo de garantia. Que se eu ficar 30 anos numa empresa, ou não retirar o fundo de garantia, eu tenho 30 salários. Mais 50% se me mandarem embora, né? No caso se ele ficar numa empresa só, ele tem 45 salários. 30, mas 40 salários, bota, que é 40%. Então, quase 40 mil. Seria uma poupança, depende de quanto ele ganha, né? Certo. Seria uma poupança gorda, uma poupança interessante. Eu estava nivelando pelo salário mínimo, mas não é pelo salário mínimo, é o salário que percebe. Nas empresas, ninguém consegue, porque os sindicatos têm aquela... ninguém paga. O piso. Ninguém paga o piso. Sim, a gente paga certo, mais que o funcionário ganha. Os últimos dissídios dos metalúrgicos aqui na nossa região, todos, a média passa de 10%. Sim. Os últimos 5 dissídios... Ficou acima dos 2 de um dígito. Acima de um dígito. Então isso significa o quê? Que aquela poupança que o funcionário fez obrigatoriamente, não é a poupança que ele vai lá e deposita, mas a empresa depositou para ele, quando depositou, né? Então, ele tem essa poupança, agora o Temer liberou para ele gastar, para irrigar a economia e se manter sem maior problema. Tu achas que o Temer agora vai pagar bastante? Porque a gente sabe que a reforma da Previdência e também a mini-reforma trabalhista, ela tem interesses, inclusive estrangeiros. Sim, né? Sim. Tu achas que agora o Temer vai pagar bastante, vai pagar coxudo aos deputados e senadores para ver aprovadas as 2 reformas no Congresso Nacional? Primeiro sinal, na segunda-feira, o PSDB se reuniu para o desembarque ou a continuação? Cai fora ou fica? Com 4 ministérios. Fica, por um detalhe muito simples. O Temer liberou emendas parlamentares, aquilo que eu sempre chamo aqui de prostituição da política, está se confirmando mais uma vez, liberando as emendas parlamentares para deputados que estão se sentindo rebeldes. Tudo isso tem um custo e tudo isso tem uma razão de ser. Eu digo que não voto mais contigo, o que tu tem para me dar? Agora eu voto contigo. Então, a política... É o toma lá da cá. Toma lá da cá de sempre. Então agora se agravou mais ainda, porque quanto mais debilitado ele estiver, mais ameaça ele vai receber. Mais ele terá que pagar. Mais terá que pagar. Então nós brasileiros, sociedade brasileira, eu até entendo por que o cidadão brasileiro está quieto. Porque pode piorar. Ele está com medo. O brasileiro, se olhar para a política nacional, para a nossa administração pública, olha, veja o Rio Grande do Sul.
As buraqueiras Olha que o nosso está... estado está. Olha o absurdo. Eu fui para o sul do estado e tem estradas boas, mais ou menos. Não é boa, mais ou menos. Tem pedágio. Sim. Aqui, eu quero um pedágio daqui até o Burati agora. Agora eu quero. Tu quer pedágio? Porque eu não consigo mais andar, vou ter que comprar um trator. É. Então, uma desgraça isso aqui. Sim. Então, assim, o que acontece na administração pública? O dinheiro que vai, que é bastante, claro, diminuiu bastante agora os impostos, né? E não diminuir a máquina estatal do município, do Estado e da União. Não se demite ninguém. Apenas as máquinas vão inchando. E como o imposto arrecadado diminuiu, porque a economia baixou para menos da metade, nesses períodos agora de 3 anos, o que acontece com isso? Tira de onde? Do investimento. Sai da saúde, sai da educação, do investimento primeiro. Infraestrutura ninguém faz mais nada. Paga a folha de pagamento, os seus apaniguados, principalmente apaniguados políticos. E por que a resistência de fechar, de privatizar as estatais? Os partidos de oposição sabem que a chance de eles irem para o governo agora é grande, porque o governo que entra lá se desgasta muito em 4 anos, e não se reelege. É histórico no Rio Grande do Sul. Então, quem está na oposição, bom, a nossa boquinha é daqui a 1 ano. É buscar uma cadeira das estatais. Aliás, o governador Sartori deu entrevista nesta terça-feira à RBS TV e o governador disse que agora parece que segura o projeto da privatização. O governador defende uma consulta popular para privatizar a Sulgás, a Companhia Rio Grandense de Mineração, e tem uma outra, não me recordo qual é a outra. São 3, sim. Mas o Sartori disse assim, bom, vou segurar talvez. Mas no ano que vem poderão ser mais. E a CE. E o Banrisul por carona. Eu já entendi que daqui a pouco pode ir nessa história Banrisul e Corsã também. Tem que ir, Banrisul, Corsã, tudo. Tu concordas com a privatização? Assim, ó. Ela vem tardia? A privatização, do jeito que é feito, do jeito que o Brito fez, o jeito que o Fernando Henrique fez, é equivocada. Mas é melhor do que continuar os cabides de emprego. Quer dizer, é o mal menor. Porque faz um levantamento de quem são os diretores, as diretorias das estatais. Desempregados. Desempregados políticos. Então, tu vai ver o histórico dessa gente, o currículo dessa gente. Né? Eu não tenho aqui nada contra ninguém, nunca fui político, então eu tenho toda a liberdade de dizer isso. O prefeito de Canela não se elege. Onde que ele está? O prefeito de Farroupilha não se elege. Onde ele está? O prefeito não sei de quem não se elege. Onde ele está? E assim vai. E qual é o currículo dessas pessoas? Tem pessoas que entraram na política e são bons profissionais. Agora, volta para trabalhar na tua área, naquilo que tu sabe fazer, na iniciativa privada, vai gerar emprego e tal. E não continuar num cabide para depois voltar de alguma forma. Ele saiu da iniciativa privada e não volta mais. Mas por que isso? Então, aí que está o grande erro. Os tribunais dos estados, os tribunais de contas dos estados, quem são? Não é tribunais, já se pensa... O judiciário. Não, é político. Ex-prefeitos que não se elegeram mais. Ou ex-deputados. Ou ex-deputado. Ex-político. Quer dizer, político ele continua sendo. Tu acha que o César Schirmer vai encontrar uma boquinha também ou não? Mas isso não tem dúvida. Ele já está na boquinha. Ele deixou de ser prefeito de Santa Maria, porque encerrou o mandato dele e veio... Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E é um currículo, olha, boate que estava nas mãos dele quando pegou fogo. Estava nas mãos, sob a responsabilidade da Prefeitura de Santa Maria de fiscalizar junto com os bombeiros. Sim. Então, ele tem todos os indicativos para cuidar da segurança pública do Estado. Seneiro, um outro assunto, a TV Cidade teve uma maratona de coberturas no final de semana que passou. Nós estivemos acompanhando o evento Família Caravaggio, lá em Caravaggio, no ginásio do Saturno, na sexta-feira, frio, muito frio, mas enfim, promovido pelas voluntárias da saúde do Hospital São Carlos para arrecadar recursos para o hospital, enfim, nesse sentido. Depois, no domingo, também a feijoada do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicença, lá no Centro Municipal de Eventos. Mas eu quero voltar para a sexta-feira, porque tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade via TV Cidade, de entrevistar a linha de frente do Hospital São Carlos. A Janete Tuigo, que é a superintendente geral, e também a Elizabeth Grendene Leibauer. Ela é presidente do Conselho de Administração do Hospital São Carlos. E eu fiquei pasmo com a entrevista. Nem tanto pela Janete, mas pela Elizabeth. O hospital está numa situação dificílima. E a Elizabeth disse, ou o poder público ajuda o Hospital São Carlos, não pode o poder público lavar as mãos
diante do hospital, ou o hospital fecha. Não tem mais o que fazer. Empresário Adelino Raimundo Colombo. Tu conheces o Colombo e todo o seu expertise empresarial. Disse aqui na TV Cidade também que seria muito ruim para a Farroupilha, um absurdo, perdermos o hospital, termos o único hospital fechado aqui na cidade. O seu Colombo disse assim, imagina como que o empresário vai gerar emprego se ele não tem condições, se o município não tem condições de dar saúde para esses trabalhadores que estão empregados aí na indústria, no comércio, enfim, nesse sentido. E a manchete, que exemplo teria a Farroupilha, segundo o seu Colombo, com o fechamento do hospital, como denegreria a imagem de Farroupilha? Isso resume a nossa incompetência enquanto sociedade. Sociedade que tem empresas privadas e tem o poder público. Quantos anos que tem o hospital? Passa de 82, 83 anos. Quais eram as condições que tinha para construir um belo de um prédio? Olha a estrutura, né? Agora foi melhorado pela Unimed e tal, foi feito investimentos e ficou melhor ainda. Mas olha aí, o tempo que foi construído, as estruturas do hospital, que eu acho que era carregado, a grande maioria, com carroça de boi. Porque tu pensar 80 anos. Eu não consigo imaginar a construção do hospital daquela forma ali, como foi. As pessoas se reuniram através dos mutirões, através dessa solidariedade e constrói. E agora uma sociedade, no terceiro milênio, quase um século depois da construção do hospital, não consegue mantê-lo vivo. E com a necessidade, com a população de mais de 80 mil habitantes, ou quase... Se não mais de 80, mais de 70 mil. Sim. Vamos botar assim, entre 70 e 80 mil habitantes, com uma economia que todo mundo canta em prosa e verso, que nós... A 20ª economia do Estado. Que depois que saiu a grandeza, nós aprendemos a diversificar a nossa economia, que a nossa economia não sofreu com as crises, não sofre, e aquela coisa toda. O município que se diz saudável financeiramente, isso é o que se fala, não tem problema de finanças. Políticos influentes dentro da cidade, trabalhando junto ao governo do Estado para que cumpra a sua parte. Gente influente em Brasília, em diversos ministérios, tem farroupilhense, inclusive, dentro, e pessoas que vêm buscar votos aqui, leia-se Fontana, leia-se aquele outro Stedley, e tantos outros deputados federais que vêm buscar votos aqui, muitos votos, até porque não se elege mais ninguém na região. A região toda vota nesses caras que vêm com emendas parlamentares para os municípios da região e levam a votação dos farroupilhenses, dos caxienses. Nós não temos mais deputado federal na nossa região. Temos estaduais, um só, de Farroupilha, e Bento acho que não tem nenhum. Não, Federal não tem nenhum. Caxias, quem é o nosso? Assis Melo. E agora nem Federal. Federal. O Mauro Pereira. Mauro Pereira. E o Gilberto Pepe Vargas. E o Pepe Vargas. São dois agora. Sim. Olha o potencial de Caxias e da região. Tem só dois. E os dois são de Caxias. Então, o que significa isso? E Farroupilha já teve deputado federal, hein? Então o que significa isso? Falta de influência política junto. Aliás, não adiantou nada. Nós tivemos os 3 astros alinhados. Farroupilha, ligada ao PT, Partido dos Trabalhadores, Tarcísio Genro como governador e Dilma Rousseff. E Dilma como presidente. Sim. Ajudou o quê? Nada. E agora nós temos 2 astros alinhados. Também. Michel Temer e José Ivo Sartori. E aí, a dívida do nosso Estado continua sufocado o nosso Estado. Eles vão continuar sufocando o parceiro político que se chama José Ivo Sartori. Por quê? Não adianta, nós estamos convencidos que não adianta nós termos alinhamento político. Não está resolvendo o problema do Estado. Pode observar através do tempo. Não adiantou. Fernando Henrique Cardoso, aqui era inimigo. Aí, depois, não, mas agora o Lula lá, Tarso aqui. E aí, mudou o quê? E Farroupilha ainda não, naquela época, né? Então, assim, nós vivemos de esperanças. E chega de esperar da classe política. Nós temos que, nós, sociedade, nos organizar de alguma forma, e volto ao assunto desse texto que eu estou mandando, e vou, provavelmente, se ela me autorizar a publicar no jornal, e publicar junto o e-mail de todos os deputados federais, para que o cidadão farroupilhense... Vai uma página do jornal, hein? Vai uma página do jornal. Que todo cidadão farroupilhense leia... Tenha acesso, pelo menos. Leia essa mensagem que essa professora escreveu, que eu não conheço ela, mas assine embaixo sobre o que ela escreveu e mande para todos os deputados em forma de pressão. Porque a verdade é essa, nós todos
sociedade, somos escravos do sistema. Esse é o resumo. Sinair, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui no programa. Foi rápido? Hoje foi mais rápido. Quer dizer que eu recebo menos hoje. A rapidinha também é boa, né? Uma participação mais rapidinha, né? O que você está falando? Rapidinho, uma corridinha rápida? Isso. Pode ser. Você sabe que, falando em rapidinho e coisa e tal, ele disse que esses dias me perguntaram, eu estava na rádio, me perguntaram o que era Camargo. E como o rádio e a TV são coisas rápidas, o Camargo é o Viagra gaúcho. Sabe por que tu ficou ironizando? Porque eu falei em rapidinhas. Eu estou lembrando aqui a minha atividade profissional vivida lá. Outro foi dia dos namorados, você está romântico hoje. Não, nada a ver. Lá em Caxias do Sul, na Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, quando que eu apresentava e produzia os domingos à tarde o programa de pré-jornada. Não fui eu quem batizei o nome do programa. O nome do programa era Até a Bola Rolar. Certo. Até a bola rolar. E a gente iniciava o programa com as manchetes. Então o que a gente dizia? Ao invés de eu ter uma manchete, vamos com as rapidinhas do programa. Era isso. Tu fica O que é a linguagem jornalística? Pronto, tá aí, as rapidinhas do programa, né? Eu continuo a aprender. Eu disse que o programa hoje, com a tua participação, foi uma rapidinha, foi mais breve, ponto. Eu continuo aprendendo, isso é muito bom. É bom, né? Bom. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não me chama de chefe. Tá bom? Até semana que vem, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Gaúchas e gaúchas, farroupilenses e farroupilensas. Vou aprender com a Dilma. A presidenta eu vou chamar de farroupilensas. Então, né? De todos os bairros e do centro da cidade. Hoje tu fez algum tratamento no teu cabelo aí ou não? Olha, água... depois que eu parei de usar o sabão campeiro, sabão gaúcho, aquele feito da criúva, ele desbotou. Então, né, eu falo de shampoo, desbotou e não tem mais o que fazer. Parece que ventou bastante hoje, mas não foi o caso. Olha ali, olha o close. Olha lá, desbotou. É o shampoo. Quando era sabão, não desbotava. Não desbotava. Obrigado, a brincadeira faz parte também. Chegamos ao final do programa Cidade Aberta de hoje. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. No primeiro segmento tivemos a participação do Anderson Moraes, gestor da AM9 Produções, empresa que também organiza, colabora na execução da FENAQUIVE, Festa Nacional do Quibe, Feira da Indústria de Farroupilha. Que pena que deve ser a saideira. Que pena. Mas o Anderson colocou também algumas atrações que estão confirmadas para a FENAQUIVE na edição que vem de 20 de julho a 6 de agosto. E depois os outros dois segmentos do programa, o panorama, o cenário político e econômico, com a participação do empresário Sinair Gomes da Silva. CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da saúde dos farroupilhenses, foi o nosso apoio no programa de hoje. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. A gente se encontra. Aquele abraço.